As lendas de Santo Arnulfo de Metz, padroeiro dos cervejeiros. 13 de agosto de 580. Nasce Santo Arnulfo de Metz, meu 41º avô, 22 vezes meu avô, 27º bispo de Metz, conselheiro e governador na corte merovingia da Austrásia e fundador da dinastia dos Arnulfianos. História e lendas dos meus mais antigos antepassados de quem muito me orgulho descender. Santo Arnulfo de Metz, 27º bispo de Metz, conselheiro e governador na corte merovingia da Austrásia e fundador da dinastia dos Arnulfianos, nasceu a 13 de agosto de 580 e morreu dia 16 de agosto de 640. Era filho de Boudgisel, duque da Provença, embaixador a Constantinopla em 589, e de Santa Oda de Amei, neto paterno de Monolin, mordomo do palácio de Neustria e de Artemia. Arnulfo de Metz foi um nobre franco que teve grande influência nos reinos merovingios como bispo, sendo depois canonizado como santo. Também é conhecido pelo seu nome anglicizado, Arnoldo, e foi o 27º bispo de Metz. Governou na prática com Pepino de Landa no reino da Austrásia, e tornou-se um ermita perto do mosteiro de Montabente fundado por seu amigo Romarico. Santo Arnulfo de Metz nasceu na Austrásia, atual Áustria, a 13 de agosto de 580 e desde pequeno, sentiu o chamamento para a vida religiosa. A mãe era Santa Oda de Amei. Tornou-se monge beneditino ainda jovem, foi nomeado abade algum tempo depois e, finalmente, com apenas 32 anos, tornou-se bispo de Metz, na França. É o fundador da dinastia dos Arnulfianos, aliada dos Pipinídeos. Pai de Ansegisel, avô de Pepino de Herstal, tetravô de Carlos Magno, é o ancestral da dinastia carolíngia. Biografia. Arnulfo de Metz é reconhecido como um dos mais antigos ancestrais documentados de Carlos Magno, e através disso de muitas famílias reais europeias atuais. A sua ancestralidade é incerta e não documentada. Notável e influente. Naturalmente com as habilidades para supervisionar, controlar, dirigir, proteger, decidir, todas as qualidades que reconhecemos aos nobres no mundo franco, Arnulfo de Metz torna-se uma personagem importante, e pode ser considerado o representante mais ilustre da autoridade real na Austrásia, ao ponto do rei confiar a administração de 6 províncias. O resistente e intrigante. Arnulfo prestou serviço diferenciado na corte austrasiana sob Teodeberto II. Por volta de 611 Arnulfo foi ordenado bispo de Metz. Em 613, ele e Pepino de Landen, cuja filha, Bega, tinha casado com seu filho Ansegisel, lideraram a oposição dos nobres francos à rainha Brunilda da Austrásia. Brunilda foi derrubada do poder, torturada e finalmente executada, sendo subsequentemente os reinos francos reunificados sob Clotário II, sobrinho da poderosa rainha. Apesar de Arnulfo querer retirar-se para os Montes Vosges como um ermita, foi persuadido a permanecer e tornar-se bispo de Metz. A partir de 623, com Pepino de Landen, então o prefeito do palácio, Arnulfo foi conselheiro de Dagoberto I, dinastia merovingia. Junto com seu amigo Romarico, ele retirou-se para os Vosges em 627, para implementar sua decisão para toda a vida de se tornar um ermita. Antes de ser consagrado, ele teve 3 filhos com sua esposa Doda, Ansegisel, Oda e Clodulfo. Ansegisel, prefeito do palácio, casou com Bega, filha de Pepino de Landen, tendo com ela um filho, Pepino de Herstal, um dos bisavós de Carlos Magno. Oda, que casou com Roberto, mordomo da Neustria e Clodulfo, como seu pai, tornou-se bispo de Metz. A existência de um terceiro filho chamado Martinho é considerada duvidosa. O santo ermita. Arnulfo poderia, finalmente, atender à chamada tão poderosa para a solidão santa retirando-se na encosta de uma montanha arborizada, o Mortome, perto do Montabente, local da fundação de um mosteiro de mulheres. Arnulfo criou então a sua própria ermida, acompanhado por alguns monges servos, trabalhando numa santa devoção com os leprosos da época, que procuravam refúgio. Esta vida de oração e meditação, caridade e abnegação, durou cerca de 10 anos. Manteve sempre uma forte ligação com o seu amigo Romarico, que entretanto se tinha tornado abade do mosteiro de Montabente. Santo Arnulfo de Metz morre a 16 de agosto de 641. Podemos mencionar a palavra do historiador P. Carolíngios, uma família que fez a Europa, na sua morte, Santo Arnulfo de Metz, já considerado um santo. Assim, pela sua vida,
Arnulfo pode doar cartas de nobreza a toda a dinastia merovingia e carolíngia, ainda mais do que o apego a uma distinção humana superior e um espaço rico e efêmero. Na verdade, por referência à sua santidade e veneração das suas relíquias, ele estava em plena glória na sua cidade, muito mais do que se ele tivesse permanecido senhor ativo na política e no governo de curta duração do reino da Austrásia. Carlos Magno viria, muitos anos depois, a remir monte em sua memória. Sobreviveu a devoção nele por muito tempo numa peregrinação à Capela de Mortome. O ermitério de São Arnulfo no século XVII ainda estava, no entanto, honrando e perpetuando a sua memória, mantido pelo cânones de Remirmonte. Ainda se mantém a sua memória em Metz, na montanha que o acolheu no último período da sua vida, contudo não restou nada da ermida, e continua a haver apenas uma cruz de ferro e uma placa de metal indicando eloquentemente, aos poucos transeuntes e caminhantes, esta cruz lembra a capela dedicada a São Arnulfo, antepassado de Carlos Magno, o primeiro tutor do rei Dagoberto, prefeito do Palácio da Austrásia, bispo de Metz. Depois de abandonar seu cargo, veio juntar-se a São Romarico em Santo-Monte, onde permaneceu até à sua morte, em 16 de agosto de 640. As lendas de Santo Arnulfo de Metz, padroeiro dos cervejeiros. Santo cristão, Arnulfo de Metz é o padroeiro dos cervejeiros, é celebrado localmente a 18 de julho. Diz uma lenda que, para espanto do povo, porém, a cerveja daquela garrafa não acabava nunca. Foi em Metz que, devido à peste que contaminava a água e matava a população às centenas, o bispo Arnulfo precisou incentivar os fiéis a consumirem cerveja a fim de evitar a água contaminada. É que, no processo de elaboração da cerveja, os germes eram eliminados. Em 627, Santo Arnulfo retirou-se para o mosteiro de Remirmonte, onde passaria o resto da vida. Algum tempo depois da sua morte, ocorrida a 16 de agosto de 641, o povo de Metz pediu a exumação do corpo do santo, àquela cidade. Conta a lenda que, ao carregarem de volta o corpo do bispo, os fiéis cansados, entraram numa taberna para comprar cerveja, mas só acharam uma garrafa e precisaram compartilhá-la. Para seu espanto, porém, a cerveja daquela garrafa não acabava nunca. É por conta deste milagre que a Igreja considera Santo Arnulfo o padroeiro dos cervejeiros. Outra lenda refere que o seu nome está associado a um tesouro da Catedral de Metz que milagrosamente escapou da revolucionária ganância, um anel, de ouro maciço, de um trabalho bastante duro, inclui um ónix de ágata sobre a qual está gravado um peixe enrolado numa rede e dos lados se notam 2 outros peixes. Esta cena não é uma reminiscência dos factos históricos ou anedóticos ligados a este anel, é narrado pelo escritor Paulo, o diácono, que ouviu pessoalmente de Carlos Magno. De acordo com este autor, Santo Arnulfo, passando por cima de uma ponte sobre o Mosela, atirou ao rio o dito anel e diz orando a Deus para fazer dele um símbolo de perdão dos seus pecados. Santo Arnulfo, lançando o anel, disse: "Eu acredito que Deus me perdoou os meus pecados, quando eu encontrar este anel." Assim nasceu esta famosa lenda que sugere que um peixe engoliu o anel e foi servido pouco tempo depois na mesa episcopal. A crer na lenda, Deus entrou indiretamente em contacto com Arnulfo, foi lavado dos seus pecados e fez dele um legítimo representante de Deus na Terra. Santo Arnulfo parece ter sido uma das personalidades mais atraentes do reino da Austrásia, muito influente politicamente, bispo de Metz com imensa reputação, ermita religioso e morre em odor de santidade. Vida muito ocupada e muito intensa, o que a torna muito interessante para o historiador, pois abrange 3 dimensões essenciais da época: poder na sociedade, na Igreja e no sagrado. Família e descendência. Santo Arnulfo de Metz casou, em 614, com Doda Ferriol, minha 41ª avó, 22 vezes minha avó, filha de Arnaldo Ferriol, bispo de Metz, e tiveram. Anse Gisele, prefeito do Palácio de Austrásia, casou com Santa Bega de London, meus 40º avós, 22 vezes meus avós. Oda, casou com Roberto, mordomo da Neustria, meus 40º avós, 22 vezes meus avós. Jodulfo, bispo de Metz.